Olá a todos, estamos de volta para trazer agora algumas construções que mexem com a regência verbal e crase. Há outro assunto também importante na escrita, na oralidade, certo? Em que, logicamente, sempre a intenção é trazermos algumas expressões que geram dúvida. Vamos começar trazendo logo um verbo aqui importante, o implicar. Tá? Agora, o implicar que traz alguma dúvida, é normal, né, na hora de se expressar ou escrever, é o implicar com sentido de acarretar. Então, é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Para a norma culta, o implicar com sentido de acarretar, ele não rege essa preposição em. Então, isso aqui tem que ter um certo cuidado, porque é normal na oralidade, né? Isso implica em gastos maiores. Para a norma culta, isso não implica em nada. Isso implica algo, implica desgaste, ok? Então, implicar com o sentido de acarretar. Agora, esse aqui, sem problema, né? Não é mais o implicar com o sentido de acarretar, é aquele no sentido de ter implicância. Então, a preposição é com mesmo, ele implica com a irmã, ele vive implicando com ela, ok? Agora, o implicar com o sentido de acarretar é que tem que ter um cuidado. Para a norma culta, é implicar algo, isso implica desgaste e não implica em desgaste, ok? Ah, isso aqui é uma maravilha, né, minha gente? Podia deixar de trazer essa expressão, por quê? Porque isso aqui é uma festa, de vez em quando as pessoas se empolgam. Ah, lá em casa somos em 5, pelo amor de Deus. Quando você usa o verbo ser dentro dessa construção, nós somos 5 e não somos em nada. Ok? Então, às vezes a pessoa se empolga, né? Ah, lá em casa somos em 5, nós não somos em nada. Lá em casa somos 5, somos 6, somos 8. Entendido? Então, nada de usar a preposição em junto ao verbo ser nesse tipo de construção. Morar e residir, isso aqui também é importante. Nesses contratos de compra e venda de imóveis, é comum a gente observar lá a presença de determinados termos de uso de uma determinada preposição de uma forma inadequada. Vamos lá. Então, por exemplo, morar e residir. Esses verbos, eles regem preposição em, ok? Então, é morar em algum lugar, é residir em algum lugar. Logo, moro à rua, resido à rua para norma culta. Isso estaria errado. Então, eu moro na rua, eu resido na rua. A preposição é em e não a, ok? Que é para mostrar a localização. O em, ele tem essa finalidade, mostrar a localização. Eu moro em algum lugar e não eu moro a algum lugar, certo? A preposição não é a, e sim em. Isso aqui, ó, é importante também, verbo preferir. Há uma tendência de nós intensificarmos o verbo preferir por meio dessas expressões como mais que ou do que, tanto faz, né? Para a norma culta, minha gente, eu não prefiro mais isso do que aquilo. Eu prefiro uma coisa a outra. Entendido? Então, também, ó, num texto, na oralidade, isso tudo vai também mostrando o conhecimento da língua por parte da pessoa que fala ou escreve. Né? Então, isso aqui é importante. Porque, mais uma vez, a gente acaba intensificando. Né? Ah, eu prefiro mais isso aqui do que aquilo. Para a norma culta, é redundante. Se você prefere, já é mais. Então, eu prefiro uma coisa a outra. Entendido? Nada de reforçar. Prefiro a democracia ao totalitarismo. Uma coisa a outra. Entendido? O verbo chegar. Olha aqui, ó.
chegar para a norma culta. A preposição correta é a. É chegar ao estádio. Entendido? Então, também é um verbo em que há uma tendência de nós, falantes, usarmos a preposição em. Então, para a norma culta, eu não chego em algum lugar. É chegar a algum lugar. Entendido? Por isso é que essa segunda forma está errada. Porque esse no aqui é a contração de em mais o. Não é isso? Ó, fui no, não. Para a norma culta, eu fui ao supermercado. Preposição a. Tranquilo? Então, chegará, é ir a, tá? Então, isso acontece com chegar e também com ir, tá, minha gente? Porque a gente aproveita para falar também aqui do verbo ir, ok? Chegar a algum lugar, ir a algum lugar. Para norma culta, é isso. Aqui já é uma expressão um pouco mais sofisticada, né? Vamos lá. Mas, como a finalidade é trazer aqueles errinhos mais bobinhos, mas também trazer algumas construções mais interessantes, mais estilísticas, então vamos a essa aqui. Então vamos lá, olha só. Uso, por exemplo, né, de dele junto ou de ele separado, né? Quando você contrai a preposição com pronome ou quando você separa. Então o que a gente observa aqui? Ó? A casa dele foi invadida, isso aqui é o que a gente fala, escreve sem mistério. Tá? Então nenhuma novidade. Agora, logicamente, a casa dele, né? A casa dele. Agora, esse tipo de construção é que, para norma culta, na escrita, numa redação, por exemplo, olha aqui, ó, eu cheguei antes dele sair. Isso aqui é o que a gente faz na oralidade. Para norma culta, é uma forma errada. Por quê? Tenho que separar quando se usa essa forma do pronome como sujeito de um verbo no infinitivo que vem na sequência. Então, eu é o sujeito cheguei, não é isso? Eu chego e ele é que sai, vê se não é isso. Então, o que a gente observa? Quando temos esse tipo de construção, em que você tem o de e tem o ele, mas esse ele vai servir como sujeito do infinitivo, né? Totalmente diferente disso aqui, ó, a casa dele, a casa que foi invadida, que é o sujeito que foi invadido, a casa. O ele aqui não é sujeito de nada, não é? Então, quando você tem essa forma que será sujeito de um verbo no infinitivo, pede-se separar a preposição do sujeito de infinitivo, tá? Então, eu cheguei para a norma culta, eu cheguei antes de ele sair, certo? E não cheguei antes dele sair. Agora, mais uma vez, mas vamos lá. Na oralidade, você não pode condenar isso aqui, tá? Aqui seria mais para um texto, para uma redação. Então, se eu tenho lá uma forma de preposição e um pronome. Só que esse pronome ele vai funcionar como sujeito infinitivo, então eu vou separar. Tranquilo? Eu cheguei na hora do candidato falar, olha aqui, ó. Mesma coisa. Eu cheguei na hora de o candidato falar, porque o candidato é o sujeito do falar. Então, eu tenho que separar a preposição do sujeito do verbo no infinitivo. Isso acontece com o verbo no infinitivo, ok? Então, mais uma vez, na oralidade, a gente nem pode condenar isso. Agora, num texto, numa redação, vamos separar a preposição do sujeito de infinitivo, ok? Então, está na hora de o candidato falar. Uso de lhe e o. Aqui são os complementos, né? Não lhe vi hoje, não vi, olha só. O verbo ver é um verbo que não pede preposição. Então, o que a gente observa? Ao usar o lhe, nós vamos usar no lugar de um termo que viria com preposição. Então, por exemplo, aqui não apareceu um nome, apareceu um pronome. Mas o verbo ver, o que a gente observa? É ver alguém ou algo, não é? Você não vê a
alguém ou a algo. Você vê alguém, você vê algo. Então, esse é o chamado verbo transitivo direto, ele não pede nenhuma preposição. Se ele não pede preposição, nós usamos o o para complementos sem preposição, tá? Complemento sem preposição. Então, na dúvida, é só usar um nome. Eu vi o menino ou eu vi ao menino? Logicamente que eu vi o menino. Se eu vi o menino, é uma forma sem preposição. É um complemento sem preposição. Logo, eu troco pelo o. Ou a, né, se for feminino, logicamente. Se for a menina, vi a, certo? E o lhe é um complemento preposicionado. Então, no caso, é só usar o nome no lugar do pronome. Entendido? Então, não lhe vi está errado, não o vi. Entreguei os documentos. Agora sim, ó, porque o que eu tenho aqui? Eu entreguei os documentos. Mas eu entreguei os documentos a ele. Olha a preposição aqui. Então, entreguei-lhe. E não entreguei os documentos. Então, aqui eu já tenho a forma direta. Eu entreguei os documentos a alguém. Olha a preposição aqui. Aí sim é o lhe. Certo? Senão a gente acaba tendo uma tendência, né, de usar o lhe, que ele é mais sonoro, né? Eu lhe vi ontem. Eu lhe vi hoje. Não, eu ouvi. Tranquilo? Aliás, que entre nós, né, a gente nem usa eu vi, né? Eu vi ele mesmo, não é? Isso aqui para norma culta, se são complementos, vamos usar essas formas dos pronomes oblíquos e não os pronomes retos, eu, tu, ele, né? O, lhe, a, né? Ó, respondi-lhe. O responder é um verbo que rege preposição. Eu não respondo a alguém, concordam? A maioria dos verbos, isso é simples, minha gente, é só levar para um complemento representado por nome. Eu respondi o diretor, respondi ao diretor, eu respondi a ele. Então é um verbo que rege preposição, logo usamos o lhe e não o. Entendido? Isso aqui também é interessante. Na oralidade, por nós não usarmos, na maioria dos casos, preposição antes do relativo, numa redação, por exemplo, isso também é um erro que aparece demais. Olha só. O pronome relativo é aquela palavrinha, em geral, na maioria dos casos, o que tem a finalidade de evitar a repetição do antecedente. Então, esse que quem é? É a marca. Essa é a marca, confiamos. Quer dizer, nós confiamos na marca, não é isso? Então, é confiar em alguma coisa. Então, esse que, ele evita a repetição do antecedente. Isso é que é pronome relativo. Ok? Em geral, é o quê? Então, vamos lá. O que a gente faz? Quando isso acontece, em geral, vamos sempre olhar o verbo que aparece na sequência. Você confia a marca ou você confia na marca? Você confia em alguma coisa, concordam? Então é por isso que essa primeira forma está errada e a segunda está certa. Olha aqui, ó. Essa é a marca em que confiamos. Mais uma vez, é só organizar a frase, minha gente. Nós confiamos, volta para o antecedente, na marca, e não confiamos a marca. Se confiamos na, olha a preposição aí. Entendido? Então, quando aparecer esse que, cuja finalidade é evitar a repetição do antecedente, vamos olhar em geral para o verbo que está nessa oração aí, na sequência. E faz a pergunta, vamos lá. Eu confio na marca ou confio na marca? Opa, confio na marca, então nem que confiamos. Ok? Só ouvi as canções que gostava. Que gostava, não. Ele gostava das canções. Então, de que gostava. Certo? Mais uma vez, organiza. Ele gostava das canções. De que gostava. Reconheceu a loja que lhe indicaram. Aqui, perfeito. Porque olha aqui. Eles indicaram o quê? A loja. Esse verbo não rege preposição alguma. Entendido? Reconheceu a loja, que esse que, de novo, quem é? É a loja.
Organizem. Indicaram-lhe a loja, alguma coisa. Então esse é o chamado verbo transitivo que direto, ele não rege preposição. Mais uma vez, é só usar em qualquer construção. Né? Eles indicaram a loja. Pronto, é isso aqui. Né? Se indicaram a loja, cadê a preposição? Não tem. Não usa a preposição aqui. Agora, ele gostava das canções. Nós confiamos na marca. É isso, ok? Saberei hoje a sala onde farei a prova. Olha aqui, ó, uso de onde e aonde, minha gente. Nós vamos usar o onde quando a preposição pedida for em. Vamos lá. Continua organizando a frase. Saberei hoje a sala onde farei a prova. Organizem. Eu farei a prova na sala. Opa! Se é na, a preposição pedida é em. Entre onde e aonde eu vou usar? Onde. Só vamos usar aonde, por isso que essa aqui está errada, não é isso? Ó, eu farei em. Farei a prova em algum lugar. Então, minha gente, se o verbo dessa oração aqui pedir preposição em, entre onde e aonde, eu uso onde. Agora, se a preposição pedida for a, olha aqui, ó, visitei o bairro aonde o senhor vai. O ir, ele pede preposição a, por isso é que essa frase está correta e essa aqui está errada. Entendido? Organizem. O senhor vai, olha aqui, ó, ao bairro, concordam? É o ir a, né? Como vimos ali, chegar a, ir a, entendido? Então tá aqui, ó. O senhor vai ao bairro ou o senhor vai ao bairro? Opa, o senhor vai ao bairro, então é aonde? Tranquilo? Olha o a aqui. E não onde. Onde é quando o termo, em geral, o verbo da frase, pedir preposição em. Entendido? É só isso. Não há necessidade de a gente ficar aqui de decoreba, né? Ah, verbo de movimento, que não é movimento, não há necessidade disso. Se o verbo dessa oração pedir preposição em, onde? Se pedir preposição a, aonde? Tranquilo? Crase antes de nome de lugar. Irei à Bahia, irei à Bahia. Olha aqui, ó. Quando temos nome de lugar, nesse caso, cabe sim aquilo que às vezes a gente aprendia lá atrás, na escola, né? Existem nomes de lugar que vêm acompanhados de artigo, outros não. Então, eu irei à Bahia. Bahia é um nome de lugar que aceita artigo, porque, por exemplo, quando você diz assim, ó, eu vim de Bahia ou eu vim da Bahia, né? Ó, então, nesses casos, de uma maneira prática, tudo bem, né? Eu não vim de Bahia. A gente fala como? Eu vim da, ó, se eu vim da Bahia, olha o artigo aí. Logo, irei a é o verbo ir, que pede preposição a mais o artigo de Bahia. Ok? Por isso que essa forma está certa e essa forma está errada. Agora, irei a Brasília? Não, porque olha aqui, ó. Eu venho da Brasília ou eu venho de Brasília? Entendido? Então, para a gente não ficar nessa dúvida, mas existem nomes de lugar que aceitam artigo, outros não. E como é que eu faço? Então, nesse caso, é uma forma prática, sim, né? Em relação ao nome de lugar, né? Eu vim da Bahia, opa, então tem artigo. Como o verbo ir pede preposição a, dois as. Agora, eu vim de Brasília, então Brasília nem artigo pede, então esse a é só a preposição do ir, é irá, pronto, então sem acento. Ok? Ah, isso aqui também é interessante, né? Desses cardápios que a gente vê por aí, né? Bife a cavalo, né? Aí tacam lá um acento. Nesse tipo de construção, frango a passarinho, né? Você vai usar, por exemplo, né? Bife à parmegiana, aí sim.
porque está subentendida a moda de. Mas, minha gente, eu só vou acentuar quando a moda existe. O que eu entendo de bife à parmegiana? É um bife à moda de Parma, que é o nome do lugar, na Itália. Então, a parmegiana é a moda de Parma, como se faz lá, como se inventou em Parma. Entendido? Angu à baiana, angu à baiana, a moda da Bahia, né? Tranquilo? Então, eu acentuo quando está subentendida o quê? A expressão a moda de. Mas, logicamente, quando a moda existe. Agora, minha gente, bife a cavalo é a moda de cavalo? Aí não dá, né? Cavalo não inventa moda. Frango a passarinho, a moda de passarinho, isso não existe. Por isso é que essas expressões a cavalo, a passarinho, não recebem acento. Esqueçam até a questão de ser masculino, a questão não é essa. A questão é que, quando usamos expressões em que está subentendida a moda de, pode ser feminino ou masculino lá que vem na sequência, não importa. Mas a expressão a moda, porque a expressão a moda de, ela recebe acento. Se você escrever a expressão a moda de, você vai usar o acento. Então está subentendida. Então esse A acentuado é da expressão a moda de subentendida. Entendido? Agora, tem que existir a moda. Mais uma vez, bife a cavalo não é a moda de cavalo. Frango a passarinho. Agora, que inventaram aí o porquê, né? Não sei porquê, certo? Mas existe lá a expressão. Só que só vai acentuar se a moda existir. Então, como? Bife à parmegiana é a moda como se faz em Parma, lá na Itália, a baiana lá, como se faz na Bahia, como se inventou, enfim. Isso aqui tem sentido. Agora, mais uma vez, bife a cavalo, a moda de cavalo. O cavalo não lançou moda nenhuma. O bife, o frango a passarinho, a moda de passarinho. Então, não cabe, ok? Então, nada de acento nesse tipo de construção. A cavalo, bife a cavalo, frango a passarinho. Entendido? Então, mais uma vez, mais um assunto em que trouxemos algumas construções em que é normal a dúvida e sempre, né, esperamos esclarecer essas dúvidas. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e um ótimo dia para vocês, um bom dia, boa tarde e boa noite. Ok?